Muito boa tarde, vamos falar de saúde, mais uma edição desta rúbrica de saúde e bem-estar e uma vez que esta semana se assinala o Dia Mundial da Alimentação e também o Dia Mundial do Pão, a temática que vos trago hoje é essa mesmo, sobre a importância do pão, este alimento ancestral que está na base da nossa pirâmide alimentar. Vamos hoje falar um pouco do pão, de fazer aqui uma pequena resenha histórica daquilo que ele tem significado para as populações e desmistificar aqui algumas ideias erradas sobre este alimento, que é a base, ou deve ser a base da nossa alimentação diária. Digamos que o pão é um alimento ancestral, bendito, bíblico e que tem passado por várias fases. Cerca de 6.000 anos antes de Cristo já há registro de alguns alimentos à base de cereais, embora consumidos de uma forma muito simples, não fermentada e não cozida. Depois, 3.000 anos antes de Cristo, os povos egípcios perceberam que ao deixar um pedaço de cereais triturados, acabavam por passar por um processo de fermentação e aqui descobriram a fermentação e foi a partir aqui também desta altura que começou-se a fazer as primeiras cozeduras de pão em fornos de barro. Depois os romanos, no século VIII a.C., digamos que democratizaram aqui o pão e trouxeram este alimento para a Europa e difundiram este alimento por toda a Europa e acabaram por dar aqui este salto civilizacional, colocando este alimento a ser consumido e a ser cultivado, digamos, cultivados cereais em todos os países, em todos os reinos. Depois, no século I depois de Cristo, o pão aí nesta fase surge o seu apogeu, uma vez que vinha referenciado na Bíblia como sendo o corpo de Cristo. A própria Bíblia faz várias menções ao pão, ao próprio milagre da multiplicação dos pães. Digamos que o pão nesta fase, a partir do século I, começou a ser aqui a base e o alimento da civilização. Mais tarde, já no século XII, uma vez que, pelo menos na Europa, havia, digamos, uma massificação da produção de cereais, o pão começou a ser conhecido o pão dos ricos, o pão branco, que nós sabemos hoje que erradamente é assim, que não deve-se consumir pão integral, com farelo, com farinha, e de maneira que o pão no século XII tomou aqui uma proporção maior, porque acabou por ser também difundido pelas grandes casas reais. Depois, mais tarde, no século XX, com aqui a Revolução Industrial, começou-se a apostar na quantidade, muitas vezes em detrimento da qualidade, e começou-se a massificar aqui a própria produção, a própria mecanização dos processos que levam à fabricação do pão, acabou por fazer com que o pão se generalizasse por todo o mundo, muito embora pese aqui o handicap da falta muitas vezes de qualidade que hoje vemos no pão, e é por isso que vos trago esta temática, no sentido de esclarecer e promover aqui melhores escolhas sobre os vários tipos de pães que temos ao nosso dispor e a importância dele na nossa alimentação. Como vos falei, a Revolução Industrial trouxe até nós este hábito diário de ir à padaria e passarmos a ter uma maior disponibilidade dos vários tipos de pães existentes, muitas vezes sacrificando aqui a sua qualidade e as suas propriedades. Aqui há uma década ou duas, o pão passou uma fase como sendo um alimento maldito, uma vez que na sequência de algumas dietas de emagrecimento era muitas vezes posto de parte e quando houve aqui um maior estudo sobre a sua proteína maior, o glúten é uma proteína que os cereais têm, o trigo, a cevada, o centeio, e que dá a capacidade, digamos que gera uma determinada capacidade do pão se aglutinar e formar, digamos, aquela massa, aquela cola que nós conhecemos da massa do pão.
O glúten durante muito tempo foi considerado aqui um inimigo do nosso organismo. Não é assim para toda a gente. A maioria das pessoas pode e tolera o glúten, a não ser os doentes celíacos. E o pão passou por esta fase agora nas últimas 2, 3 décadas de ser considerado aqui por muitas teorias e muitos cientistas na área da nutrição e da alimentação como sendo um alimento prejudicial, mas assim não é. E é por isso também vos quero falar aqui da importância do pão na nossa alimentação. Isto tem muito a ver com os processos de fabrico do pão, dos processos de moagem das próprias farinhas. Antigamente as farinhas eram moídas em pedra a frio e o que preservava a proteína do pão, preservava os óleos essenciais, o pão e o gérmen do trigo, do milho, do centeio, têm óleos essenciais que são preservados quando estas farinhas eram moídas a frio e mantinham sobretudo também aqui a sua capacidade de manter as fibras e nós todos sabemos a importância das fibras do pão para o nosso organismo. Isto no sentido de dar aqui uma ideia da importância deste alimento e daquilo que ele foi sendo sujeito ao longo dos tempos. De uma forma muito prática, é importante nós sabermos fazer uma escolha de um pão saudável. Um pão saudável é aquele que tem como ingrediente a farinha, a água, o sal e o fermento, nada mais do que isso. Quando nós estamos num supermercado, numa padaria, eventualmente conseguimos perceber que o rótulo de um pão, por exemplo, que venha embalado, o rótulo é muito extenso, significa que o pão tem aditivos, tem gorduras, tem conservantes, tem melhorantes do seu aspecto físico, aquilo que nós conhecemos pelos E's, a letra E que vem entre parênteses com outro número, significa que é um pão menos saudável e que deve ser rejeitado. Deve-se escolher um pão cada vez mais simples, com esses 4 ingredientes que vos falei, e evitar pães aditivados, pães que acabam por fazer perder grande parte das características que o pão tem, características benéficas à nossa saúde e que muitas vezes são introduzidas pela indústria e pela massificação e pela industrialização da sua produção e que, facto este, que prejudica a saúde e que gera aqui um conjunto de doenças que vamos falar. Cada vez é mais importante escolher um pão escuro, um pão rico em farelo. Isto significa que tenha que ser um pão que, à partida, foi a base da sua farinha, foi utilizado também não só o gérmen e o interior do próprio grão, mas é utilizado todo o grão e dando aqui também prevalência à casca, digamos assim, que é onde está a maior fonte de fibras e de óleos essenciais. Isto uma forma muito genérica de escolher um pão e um pão saudável. Deixar-vos agora aqui alguns conselhos enquanto profissional de saúde sobre os benefícios e as qualidades do pão, no sentido de que este seja e que não deixe de ser a base aqui da nossa alimentação. O pão é rico em vitaminas do complexo B, vitamina B1, B2, B6, vitaminas fundamentais aqui para o funcionamento do nosso cérebro, da nossa memória. O pão é rico em hidratos de carbono, ou seja, em açúcares lentos, açúcares que são assimilados e que são libertados na corrente sanguínea de uma forma lenta e acaba por trazer aqui uma sensação de bem-estar e de saciedade e que é importante ser consumido diariamente. O que se prevê é que diariamente haja um consumo de 2 a 3 porções de pão diárias. Este pão que já vos falei é um pão mais escuro. O pão muitas vezes mais escuro não tem que ser aquele pão de uma farinha completamente escura, muitas vezes são farinhas também transformadas. Tentar perceber se é um pão cozido de uma forma natural e um pão que tenha alguma quantidade de farelo, não evitar o pão completamente branco. É o pão mais prejudicial, uma vez que é um pão mais rico em açúcares e muitas vezes é um pão, como já vos falei, rico em melhorantes e espessantes. A importância do pão
Também é rica em sais minerais, em fósforo, em potássio, em magnésio. O pão é um alimento fundamental para quem desenvolve exercício físico, para quem tem uma atividade física, digamos, mais exacerbada. É importante ser ingerido ao longo do dia, nos intervalos das refeições e, sobretudo, ter aqui cuidado e ter atenção àquilo que acompanha o pão. Entendeu-se durante muito tempo que o pão engordava. O que engorda muitas vezes não é o pão, desde que seja um pão saudável e um pão rico em fibras. Muitas vezes o que engorda é aquilo que adicionamos ao pão. É importante que o pão seja acompanhado de azeite, de manteigas magras, de uma fonte de proteína magra, de maneira a também se tornar versátil na nossa alimentação do dia a dia. E a verdade é essa, que o pão acaba por ter essa facilidade de fazer uma refeição. Um pão aliado com a proteína, com ovos, com atum, com frango, acaba por ser a base de uma alimentação saudável e poder constituir aqui propriamente uma refeição. Depois o pão também tem outros benefícios a nível cardiovascular. Já vos falei aqui dos óleos essenciais, que são fundamentais aqui à função própria dos vasos e à função também da circulação do sangue. Digamos que o pão deve pertencer à nossa tabela alimentar diária. Devem-se preferir pães que nós saibamos que tenham características o mais saudável possível. Deve-se evitar o pão branco e muito processado. As crianças aqui devem ser ensinadas a gostar deste tipo de pães, e este tipo de alimentos deve pertencer ao nosso dia a dia desde muito cedo, e deve-se colocar também as crianças a comerem e a se alimentarem destes pães com mais farelo, com mais fibras, que são fundamentais para a nossa alimentação e para o nosso desenvolvimento, e pode-se considerar aqui que estão na base aqui também da prevenção de algum tipo de doenças. Era esta a temática que entendi importante trazer-vos hoje. Despeço-me até um próximo programa e haja saúde.